extraordinários. Quando a gente fala em recursos extraordinários, a gente está se referindo a um gênero, né? Dos chamados recursos excepcionais, também conhecidos como recursos de superposição. Esses recursos são os conhecidos recurso extraordinário e recurso especial. Então, quando a gente fala, pessoal, recursos extraordinários, a gente está querendo se referir tanto ao recurso extraordinário propriamente dito, quanto ao recurso especial. Esse recurso, que já foi objeto da nossa prova, né? Nós já tivemos recurso especial sendo cobrado, o recurso extraordinário ainda não, mas o recurso especial já sendo cobrado, já tivemos ao longo da história da FGV, não só em civil, mas em outras áreas, nós já tivemos mais de um recurso especial e eu chamo toda a sua atenção para esse assunto. Na nossa área, já foram 2, certo? Então a gente começa agora a fazer uma análise teórica para a gente buscar então conhecimento tanto para as questões discursivas quanto para a peça, para que em seguida a gente trabalhe especificamente esses aspectos práticos dos recursos extraordinários. Vamos lá, pessoal? Então, começando, dê uma olhadinha comigo, pessoal. Esse tema é um tema que se encontra preponderantemente na Constituição Federal, né? Aqui nos artigos 102, inciso 3º e 105, inciso 3º da Constituição. O 102, inciso 3º, tratando do recurso extraordinário, e o 105, inciso 3º, tratando do nosso recurso especial. Nosso recurso extraordinário para o Supremo, nosso recurso especial para o STJ. Não é isso? Então, essa é a base constitucional da nossa disciplina. E o Código de Processo Civil trabalha esse tema nos artigos 1029 a 1041. Então, já abra, por favor, o seu CPC aí nos artigos 1029 e seguintes, para a gente começar a fazer uma análise desses recursos. Atenção, pessoal, quando a gente fala em RE e RESP, vamos chamá-los a partir de então assim, a gente está falando de recursos muito especiais, recursos excepcionais, que têm uma característica que é extremamente importante e você precisa lembrar dessa característica. Qual característica é essa? Os recursos extraordinários, RE e RESP, eles são recursos de tutela ao direito objetivo. O que significa dizer isso, pessoal? Dizer que RE e RESP são recursos de tutela ao direito objetivo significa dizer o contrário de recursos que dizem respeito e que tutelam direito subjetivo. Explico. Pessoal, num RE e num RESP, o que nós temos que lembrar sempre é que o objetivo desses recursos é a proteção do ordenamento jurídico. É fazer com que o Supremo e o STJ digam se um órgão da instância inferior preservou, conservou o ordenamento jurídico, não violando a Constituição, não violando uma lei federal, não violando um tratado internacional. O foco desses recursos é a proteção ao direito objetivo. Eles buscam preservar a rigidez do ordenamento jurídico. Daí a ideia de tutela a direito objetivo. Esses recursos não estão preocupados, em primeiro plano, se o meu cliente teve ou não teve um bom fim em seu processo, se a indenização a que ele faz jus é justa ou se não é. O que esses tribunais querem saber é se, por exemplo, o Tribunal de Justiça aí do seu estado, ao proferir um acórdão, ele então respeitou o ordenamento jurídico, respeitou a Constituição, no caso de um recurso extraordinário, respeitou a lei federal, respeitou os tratados, no caso de um recurso especial. É isso que quer dizer que o escopo desses recursos é a tutela ao direito objetivo. Isso está claro, pessoal? E é a partir do momento que você entende bem essa informação, é que você compreende por que o STF e o STJ têm algumas súmulas da sua jurisprudência que dizem, por exemplo, vejam só, a famosíssima súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que fala que não cabe recurso extraordinário para simples
reexame de prova, o que é seguido de perto pelo Superior Tribunal de Justiça, que na sua súmula 7 fala que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Ora, pessoal, por quê? Pensem comigo. Se o objetivo desses recursos é analisar se as instâncias inferiores respeitaram ou não o ordenamento jurídico, eu não posso, em sede de recurso especial, por exemplo, pedir para que o STJ reinterprete o depoimento de uma testemunha. Eu não posso pedir ao STJ para que ele reinterprete um laudo pericial. Essa questão atinente à interpretação da prova, ao exame da prova, é algo que deve ser feito soberanamente pelas instâncias inferiores. Por isso que eu não posso, e isso pode ser objeto de uma questão discursiva na sua prova, por isso que eu não posso reexaminar prova em sede de recurso especial, em sede de recurso extraordinário. Por quê? Porque aí ele estaria saindo desse seu foco, desse seu escopo, que é a tutela ao direito objetivo. Isso está claro? E nesse mesmo contexto, olhem essas outras duas súmulas muito importantes e muito conhecidas também, e que tem como pano de fundo a mesma informação que a gente acabou de te dar. É, por exemplo, quando o STJ, em sua súmula 5, lembra que a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. E no mesmo sentido, a súmula 454 do Supremo, que diz a mesma coisa, percebam, que simples interpretação de cláusulas contratuais não podem render recurso extraordinário. Pensem comigo, pessoal. Vejam se não tem tudo a ver com a ideia da tutela ao direito objetivo. Eu não posso, por exemplo, por meio de um recurso especial, pedir para que o Superior Tribunal de Justiça faça a interpretação de uma cláusula contratual. Por exemplo, o Tribunal de Justiça aí do seu estado, ele analisou um contrato e ao interpretá-lo, ele disse, de acordo com a cláusula 8ª, a data para reajuste desse contrato é 13 de dezembro. Essa foi a interpretação dada ao contrato pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Se eu não concordo com essa interpretação dessa cláusula contratual, será que eu posso, por meio de um recurso especial, levar isso ao STJ? Não. Você vai esbarrar na súmula 5 do Superior Tribunal de Justiça e, da mesma forma, se fosse um RE, você esbarraria na súmula 454, que fala que a simples interpretação de cláusula contratual não dá ensejo a recurso especial. Ok? Então, bastante cuidado com isso. Muito bem. Feita essa introdução sobre os recursos excepcionais, vamos agora, talvez, a um dos pontos mais importantes desse tema, que é a identificação do cabimento desses recursos. Quando cabe um recurso extraordinário e depois, quando cabe um recurso especial. Vamos nessa? Então, olha só, pessoal. Primeiramente, você vai começar comigo sempre lá do artigo 102, inciso 3º da Constituição, que vai dizer que compete ao Supremo, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, olha quem está aqui, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, primeira hipótese e a mais importante, contrariedade a dispositivo desta Constituição. Certamente, a hipótese mais importante, a hipótese sempre mais cobrada de recurso extraordinário é essa, que é quando eu tenho uma decisão, por exemplo, de um Tribunal de Justiça, de um Tribunal Regional Federal, e essa decisão, na sua visão, ela for de encontro, ela violar a Constituição. Quando essa decisão, quando esse acórdão do Tribunal de Justiça, então vejam, né, repetindo a redação, contrariar dispositivo desta Constituição. Agora, cuidado. Cuidado especialmente para uma questão discursiva. A violação ao dispositivo da Constituição, a contrariedade à Constituição, pessoal, tem que ser uma contrariedade direta. Ela não pode ser uma contrariedade reflexa. Então, vejam bem, vamos entender essa diferença. Ó. Essa contrariedade à Constituição tem que ser
uma contrariedade direta e não uma contrariedade reflexa, também chamada de oblíqua. E vocês vão ver que tem uma súmula do Supremo acerca disso. Contrariedade direta e não contrariedade reflexa ou oblíqua. Vejam bem, pessoal, o que é a contrariedade reflexa ou oblíqua? E essa não autoriza o recurso extraordinário. Pessoal, às vezes, para que o Supremo ele possa concluir se a Constituição foi ou não violada, para que ele chegue a essa conclusão, ele vai precisar rever normas infraconstitucionais. Exemplo, a parte alega violação ao princípio constitucional da legalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição. O Supremo vira para o sujeito e fala assim: eu não posso dizer se a Constituição está sendo violada, porque para chegar à violação ao princípio da legalidade, eu vou precisar analisar no caso concreto se houve violação a uma determinada lei. Então eu preciso, para chegar à Constituição, fazer uma interpretação de normas infraconstitucionais. Então, se existe uma ofensa à Constituição, essa ofensa não é direta, essa ofensa ela é reflexa. É por isso que ele tem a súmula da sua jurisprudência, número 636, que diz, desse meu exemplo, ó, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação dessa contrariedade pressupuser revisão de interpretação de normas infraconstitucionais. O que ele está dizendo nesse caso é que quando essa análise, quando essa verificação depender de interpretação de normas infraconstitucionais, essa ofensa, ela não é uma ofensa direta, ela é uma ofensa reflexa, ela é uma ofensa oblíqua à Constituição, tá ok? Então cuidado com isso. E aí você vai me perguntar, Gustavo, e se lá na minha prova o Supremo Tribunal Federal entender que eu interpus um recurso extraordinário, mas que a ofensa era reflexa? O que ele vai fazer? Ele não vai admitir o meu recurso? Não. Pegue um marca-texto e realce com bastante ênfase aí no seu CPC o que o nosso novo artigo 1033 diz. Ele diz que nesse caso, pessoal, se o STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição, a Constituição afirmada no RE, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, o que o Supremo vai fazer? Remeter esse processo ao Superior Tribunal de Justiça para que o STJ julgue esse recurso como recurso especial. Ou seja, o que não pode dizer na sua prova é que o Supremo, diante da detecção de uma contrariedade alegada, mas uma contrariedade reflexa à Constituição, não admitiu o seu recurso. Sua resposta vai ser simples e objetiva. O Supremo ele tem então que, nessa hipótese, remeter o processo para o Superior Tribunal de Justiça, para que o STJ julgue aquele recurso extraordinário como se fosse um recurso especial. Tá ok? Cuidado, muito cuidado com essa que é a principal hipótese de cabimento do RE. Vamos para a segunda? Também cabe recurso extraordinário, a linha B, quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Aqui eu preciso de muito cuidado da parte de vocês. Vejam só, pessoal, olha como que acontece a hipótese desse recurso extraordinário. Imagine, por exemplo, vejam que foi interposta uma apelação na sua prova e nessa apelação existe uma alegação de inconstitucionalidade de uma determinada lei, a Lei X. Vejam bem, quando a Câmara vai analisar essa alegação, se a Câmara acolhe essa alegação, o que a Câmara precisa fazer? A Câmara precisa instaurar o incidente de declaração de inconstitucionalidade
previsto nos artigos 948 e seguintes do CPC. O que é esse incidente e por que esse incidente precisa ser instaurado, pessoal? Vejam, como funciona esse incidente e vamos entender então a razão pela qual ele está aqui. Pense comigo, vejam, a Constituição no artigo 97, ela prevê que somente pelo voto da maioria absoluta, dos membros de um tribunal, é possível declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Por essa razão, quando a Câmara acolhe uma alegação de inconstitucionalidade, ela tem que instaurar esse incidente. Esse incidente de declaração de inconstitucionalidade, que faz com que a questão seja remetida ao Pleno ou ao órgão especial daquele tribunal. Porque somente pelo voto da maioria absoluta deste tribunal, representado pelo Pleno ou pelo órgão especial, é que então nós poderíamos ter uma decisão declarando a inconstitucionalidade de uma norma. E aí, quando o Pleno declara a inconstitucionalidade da norma, ele devolve a questão para a Câmara e a Câmara completa o julgamento. A Câmara completa o julgamento e esse julgamento desafia o recurso extraordinário. Então, bastante cuidado, veja se ficou claro, eu vou repetir, vem comigo. Imagine numa apelação arguída a inconstitucionalidade de uma determinada lei. A Câmara acolhe, aquele órgão fracionário, acolhe essa alegação de inconstitucionalidade. Como a Câmara não pode declarar a inconstitucionalidade sozinha, ela tem que instaurar o incidente de declaração de inconstitucionalidade, que está lá nos artigos 948 e seguintes. Esse incidente faz com que a questão vá para o Pleno ou para o órgão especial. Quando o Pleno ou o órgão especial declaram a inconstitucionalidade, a questão retorna para a Câmara com a declaração da inconstitucionalidade e a Câmara, então, profere o julgamento, ela então completa o julgamento decidindo aquela causa e se essa decisão declarou a inconstitucionalidade da norma, eu posso interpor recurso extraordinário. Tá ok? Então, cuidado com a hipótese de RE em casos de declaração de inconstitucionalidade. Conjugar esse dispositivo com os artigos 948 e seguintes do CPC. Fechado? Muito bem. Penúltima hipótese de cabimento de RE, que é quando uma decisão recorrida julgar válida uma lei ou um ato de governo local que esteja sendo contestado em face da Constituição. Eu acho que para ilustrar bem essa hipótese, nada melhor do que pegar um enunciado de um recurso extraordinário que já caiu em provas passadas, em que a hipótese era exatamente essa. Então, eu vou trazer um enunciado de uma prova passada, em que o candidato tinha que fazer recurso extraordinário, justamente nessa hipótese. Lê de novo a hipótese comigo. Quando um acórdão julgar válida uma lei ou um ato de governo contestado em face da Constituição. Dê uma olhadinha comigo, pessoal. Olha esse enunciado. Exame de ordem, 10º exame. Vejam, o Tribunal de Justiça de um Estado J julgou improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do município W, tendo o acórdão declarado constitucional norma da Lei Orgânica Municipal que dispôs que o prefeito e o vice não poderiam ausentar-se do país por qualquer período sem autorização da Câmara Municipal. Vejam bem, no prazo recursal foram ofertados embargos declaratórios improvidos. Você concorda comigo que, nesse caso, pessoal, o que eu tenho é um acórdão? Você concorda que eu tenho um acórdão? Um acórdão nessa ação direta de inconstitucionalidade? E esse acórdão, como ele julgou a ação improcedente, esse acórdão reconheceu como válida essa lei municipal. Eu tenho um acórdão que julgou válida uma lei municipal.
Só que a parte entende que essa lei municipal contraria a Constituição Federal. E por que contraria a Constituição Federal? Porque a Constituição Federal diz lá no artigo 83 que o presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país, mas por período superior a 15 dias. E olha o que a Câmara Municipal daquele município fez. Olha, estabeleceu que prefeito e vice não poderiam se ausentar do país por qualquer período sem autorização da Câmara. E pelo princípio da simetria das normas, logo, essa norma municipal, ela é incompatível com a Constituição. É por isso que, se a gente voltar então, olha, o que nós temos aqui, quando o Tribunal de Justiça julgou improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade, declarando constitucional essa norma municipal, olha o que nós temos? Um acórdão julgando válida uma lei municipal que, na nossa visão, contraria a Constituição. Vejam se não é essa a hipótese, gente, da linha C. Recurso extraordinário quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Então, essa é uma hipótese de recurso extraordinário, a hipótese da linha C, tá ok? Um acórdão que julgou válida uma lei municipal que, na minha visão, vai de encontro à Constituição. Vamos por sede de RE ao Supremo Tribunal Federal. Fechado? E para encerrar as hipóteses de cabimento do nosso recurso extraordinário, nós já passamos por isso aqui, né? Vejam a hipótese da linha D. Recurso extraordinário, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Aqui o que nós temos, pessoal, é, por exemplo, um Tribunal de Justiça reconhecendo a validade de uma lei local, estadual ou municipal, e se nós entendermos que essa lei local contraria o disposto numa lei federal, a gente pode ir ao Supremo por meio de recurso extraordinário. Então, repito, eu tenho um acórdão de um tribunal julgando válida uma lei local e eu entendo que essa lei local contraria uma lei federal. Eu vou me dirigir ao STF por meio do recurso extraordinário. Eu vou deixar para vocês aqui, só por curiosidade, eu nem vou passar por ele, um exemplo de um caso anterior, de uma questão lá do exame 8º, em que na prova de constitucional eles cobraram exatamente esse tipo de recurso extraordinário. Vocês vão observar, depois ao fazer uma leitura atenta, atenção, que o tribunal local julgou válida essa lei estadual 1234, mas essa lei estadual 1234, na visão da parte, violava a lei de licitação. O tribunal julgou válida uma lei estadual que, na nossa visão, contraria uma lei federal. Então, esse acórdão que julga válida essa lei, que na nossa visão contraria uma lei federal, desafia recurso extraordinário. Depois você vai ler com cuidado, até porque, pessoal, atenção, para a prova de civil, o recurso especial, ele é o recurso mais importante dentre os dois. Não estou dizendo que um dia não pode vir um extraordinário. Mas como o extraordinário trabalha com questões constitucionais e acaba que a gente passa menos por questões constitucionais na área civil, acaba que ele fica em segundo plano. Prova disso é que até hoje só caiu recurso especial na prova de civil. Por isso que a gente vai falar dele a partir de agora. Vamos lá? O recurso especial no artigo 105 da Constituição, que dá competência ao STJ para julgar em recurso especial as causas decididas pelos TJs e pelos TRFs, quando a decisão, primeira hipótese, a hipótese mais importante, contrariedade a tratado ou lei federal ou negativa de vigência. Essa, sem dúvida alguma, a hipótese mais importante de recurso especial. Todas as duas hipóteses de provas anteriores em que o recurso especial foi cobrado foi com base na linha A. Recurso especial
Porque eu tinha um acórdão de um Tribunal de Justiça que contrariava uma lei federal, que contrariava o Código de Defesa do Consumidor, que contrariava o Código Civil. Eu tenho um acórdão que contraria uma lei federal, a lei do inquilinato, a lei de alimentos, o Código Civil, o Código de Processo Civil. Essa é a hipótese clássica do recurso especial. Uma decisão de um Tribunal de Justiça, uma decisão de um Tribunal Regional Federal que vai de encontro a uma lei federal. Vejam bem, pessoal. Então eu interponho o recurso especial com base nessa hipótese, mas cuidado. Lembra que se eu interpuser um recurso extraordinário, o Supremo pode mandá-lo para o STJ para julgar como especial, se entender que a matéria é infraconstitucional? Olha que interessante. Você que já grifou o artigo 1032, agora vai grifar o 1033, agora vai grifar o artigo 1032, porque ele fala o contrário. Olha como é que é uma via de mão dupla. Ele lembra que se nós interpusermos um recurso especial lá no STJ, mas o STJ entender que a questão é de natureza constitucional, o que ele vai fazer? Ele vai dar um prazo de 15 dias para a parte falar sobre a existência de repercussão geral e depois disso vai remeter o recurso ao STF. Então o que ele não pode fazer lá na sua prova, o tribunal? O tribunal não pode negar conhecimento, negar admissibilidade ao seu recurso, sem antes passar por essa possibilidade de remetê-lo ao Supremo e lá no Supremo eles que decidam. Cuidado com essa fungibilidade entre RE e RESP. Interpôs RE, o Supremo achou que era caso de RESP, manda para o STJ. Interpôs RESP e o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o caso é constitucional, manda para o Supremo Tribunal Federal. O que lá na sua prova eles não podem fazer é negar a admissibilidade ao recurso. Tem que remeter esse recurso. Fechado? Primeira hipótese de recurso especial. A segunda hipótese é uma hipótese menos comum, tá? Confesso, que é quando um acórdão julgar válido um ato de governo local, que na nossa visão contrariar uma lei federal. Então a gente ainda não teve uma hipótese dessa, até porque dentre as 3 hipóteses de cabimento de recurso especial, essa para mim está em terceiro lugar, né? É uma hipótese assim mais de segunda linha dentro das prospecções da nossa prova. Me preocupa mais para o seu exame é o recurso especial da linha A, contrariedade à lei federal, que foram os 2 RESPs até hoje, e alguma coisa, quem sabe agora, relativo à linha C, que também é uma hipótese muito comum de cabimento de RESP, que é quando uma decisão der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Vejam, pessoal, o que nós temos aqui é, por exemplo, se eu tenho um acórdão do Tribunal de Justiça aqui do meu estado, de Minas Gerais, que ao interpretar uma norma, por exemplo, do Estatuto do Idoso, deu interpretação divergente a essa norma, da que lhe vem atribuindo o TJ de São Paulo, veja que eu tenho aqui exatamente a hipótese da linha C. Eu tenho então um acórdão aqui do TJ, que deu a uma lei federal interpretação divergente da que lhe deu outro tribunal. Tá vendo? Então, nesse caso, o que nós temos é 2 tribunais divergindo na interpretação de uma lei federal. Quem que você vai chamar para resolver essa divergência? O Superior Tribunal de Justiça. Não é isso? Vejam, pessoal, então bastante cuidado, certo? Então, o que nós temos nessa hipótese é essa necessidade de interposição de um recurso especial para fins de dirimir essa controvérsia. E vejam bem, pessoal, ficou bem claro quando eu pus TJ de Minas Gerais com TJ de São Paulo? Isso por quê, pessoal? Isso porque, ó, como é ressaltado aqui na súmula 13 do STJ, percebam, né? A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja RESP. Foi por isso que nós pusemos, vou até repetir, para caber recurso especial pela hipótese da linha C, tem que haver uma divergência entre 2 tribunais.
Não pode ser uma divergência interna, tem que ser uma divergência entre dois tribunais distintos, certo? Então, sem nenhuma dúvida, pessoal, o foco para o recurso especial é o RESP fundado em contrariedade ou negativa de vigência a uma lei federal ou o RESP fundado em divergência jurisprudencial. Dois tribunais dando interpretações diferentes a uma mesma norma legal. Isso está claro? Os dois recursos especiais já cobrados foram com base na linha A. A linha A, que fala do RESP por violação a leis federais. Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei do Inquilinato, Lei de Alimentos, dentre outras. Tá claro isso? Então tá bom, pessoal. Dito isso, a gente fecha esse primeiro bloco de informações sobre os recursos extraordinários e volta no bloco seguinte, falando um pouco mais sobre os pressupostos de admissibilidade desses requisitos. Tá ok? Meus votos de bons estudos. Até já!